Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius Cordeiro e hoje nós vamos tentar de forma bastante descontraída conversar sobre 4 ideias muito importantes para entender como o mundo se organiza. Um deles é o capitalismo, que é a forma que o mundo está inserida atualmente, o socialismo, o comunismo e o anarquismo. Pessoal, esses nomes às vezes parecem complicados, mas na verdade é que eles são formas diferentes de se pensar, de se entender o mundo, o poder e a sociedade em que estamos inseridos. Então eu vou tentar explicar de uma forma simples, direta e com muitos exemplos para que nunca mais vocês possam confundir e esquecer quais as diferenças do capitalismo, socialismo e comunismo, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o sistema que domina o mundo atualmente, que iniciou logo após o feudalismo e que domina grande parte do mundo ocidental, certo? Que é o capitalismo. A base dele é a propriedade privada, ou seja, as pessoas ou empresas são donas das fábricas, das grandes terras, das lojas e produzem tudo isso para obter lucro. Quanto mais lucro, mais poder você tem e mais chances você tem de ter meio de produção. Quem decide o que vai ser produzido, o preço das coisas e até o remunerado, o salário das pessoas é o mercado, né? Por meio da lei de oferta e procura. Gente, remunerado é pré-histórico, né? Então, por meio da oferta de demanda, né? De oferta e da procura, se algo é muito barato, por exemplo, o preço sobe. Se tem de sobra, por exemplo, rapadura, produz muita rapadura, o preço cai. No capitalismo, valoriza a livre concorrência, a iniciativa individual e o lucro. Mas tem um problema que é importante nós pensarmos e problematizarmos, que é a parte de desigualdade que esse sistema automaticamente gera, a desigualdade social. Um exemplo real de países como os Estados Unidos ou Brasil, que são capitalistas, embora não tenham políticas sociais que tentem de alguma forma reduzir um pouco essa desigualdade. Mas não funciona exatamente, porque para que haja o lucro do grande, é necessário que haja alguém que não tenha lucro, que esteja em extrema pobreza. E como referência nós podemos usar os pensamentos de Karl Marx, que fala sobre socialismo e comunismo, e de Adam Smith, que pensa a respeito do capitalismo. Cada um com o seu ponto de vista, né? O livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que foi publicado em 1776, é uma das obras fundamentais para entender o capitalismo. Já agora nós vamos falar do socialismo. O socialismo surgiu como uma resposta, como um espelho para tentar arrumar as injustiças do capitalismo, as injustiças sociais que geram automaticamente o poder de lucro. Ele defende que os meios de produção, lembra as terras, as fábricas, os bancos, eles devem ser controlados unicamente pelo Estado, pela coletividade, para que a riqueza gerada seja dividida de forma igualitária entre as pessoas. A ideia é que ninguém acumule demais para não gerar a desigualdade social lá do capitalismo, enquanto outros passam necessidade, né, de acordo com a lei de oferta e procura. No socialismo, o Estado tem um papel muito maior e muito mais organizado, garantindo a economia de serviços públicos, como a educação, a saúde, a moradia. O Estado ele tem que intervir na vida das pessoas, garantindo saúde, moradia, etc. Entenderam? Exemplos. Países como a Suécia, a Noruega, têm economias capitalistas, mas com políticas sociais muito fortes, muito assimiladas ao socialismo. Por isso são chamadas de sociais-democratas, uma forma mais moderada do socialismo, uma forma que antecede o socialismo e que depois pode anteceder, e o socialismo antecede o comunismo. Para entender melhor, eu indico o livro do Karl Marx, que está até ali, a coleção, que é o meu favorito, que é o Manifesto Comunista, defendendo que os trabalhadores devem lutar contra as injustiças do sistema capitalista e tomar os meios de produção. Então as fábricas, as grandes fazendas irão pertencer no socialismo ao Estado e depois no comunismo às pessoas comuns.
Então vamos terminar falando do comunismo, que eu emendei já no socialismo. O comunismo seria, na teoria, uma fase final do socialismo. Primeiro o socialismo e depois o comunismo, para finalizar. É uma sociedade onde já não existe mais nenhum tipo de propriedade privada. Não existe classes sociais e nem Estado. É aí que difere um pouco do socialismo, porque no socialismo o Estado ainda está lá. Mas aqui não. Aqui no comunismo o Estado já é abolido. Então todos os meios de produção pertencerão aos trabalhadores que produzem isso. Entendeu? Porque, desculpa, as classes sociais elas teriam sido acabadas, né? Porque tudo pertenceria a todos e as pessoas trabalhariam pelo bem comum. A famosa frase que resume o comunismo é: de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Se eu produzo o arroz, eu como o arroz, troco o arroz, entendeu? É mais ou menos por aí. É um pouco complexo, mas vamos tentar organizar isso aqui. Ou seja, cada pessoa contribuiria com o que pode e receberia o que precisa. Mas na prática, as experiências comunistas que aconteceram já aqui no século XX, como na União Soviética, na China, em Cuba, infelizmente eles não chegaram a esse ideal, né? Elas foram dominados por pessoas suscetíveis a erros, né? E eles mantiveram governos muito fortes, centralizados, voltados mais para o ditatorial, né? O que se afasta da verdadeira teoria comunista original. E como referência eu indico O Capital, que são em 4 volumes, eu tenho todos 4 aqui também, explica como o capitalismo cria a desigualdade, prevê que o comunismo seria o estágio final da história, onde a exploração de lucro, em busca do lucro, acabaria. Agora nós vamos falar de outro sistema, que é o sistema que eu acho mais lúdico, para não falar utópico, né? Que é o anarquismo. O anarquismo, muita gente acha que anarquia é uma bagunça, mas na verdade não é bem assim, tá, pessoal? O anarquismo é uma filosofia política que rejeita toda forma de autoridade imposta. Toda forma de autoridade. Então, o presidente, o governador, o prefeito já não teria, entendeu? Os anarquistas acreditam que as pessoas podem viver em sociedade sem governo, se organizando de forma espontânea, livre, cooperativa e solidária. Por exemplo, no Brasil agora tem surgido muitos bancos cooperativistas. Esses bancos eles bebem da fonte do anarquismo. Sicoob, Sicredi, etc. Depois eu explico, tá, pessoal? Eles defendem a autogestão. Cada grupo ou comunidade decide suas próprias regras sem a hierarquia. Um exemplo histórico aconteceu na Revolução Espanhola, já no século XX, eu acho que 1937, 36, 37. As regiões inteiras da Espanha tentaram colocar em prática os ideais anarquistas, como com as cooperativas de trabalhadores. Então, para resumir, para falar de todos ao mesmo tempo, para ficar bem claro, dá para pensar assim: sistema capitalista é aquele que tem o dono da fábrica e tem os bancos, que o papel do Estado principal é tentar equilibrar tudo isso. Esse é o capitalismo, né? No capitalismo, pessoas e empresas privadas, empresas e empresas privadas, eles tendem a lucrar, né? Eles tendem a gerar lucro. Já no comunismo, esses meios de produção, no socialismo, esses meios de produção pertencerão ao Estado e o Estado vai tentar equilibrar também de forma equânime esses lucros, esses meios de produção. E o socialismo, pessoal, ele sempre vai anteceder ao comunismo. Ele faz parte do comunismo, estão ligados. Então, no comunismo já é a parte final. É a parte em que não se existe mais o Estado regrando os meios de produção. Todos os meios de produção pertencem a todos, a quem produzem, todos os trabalhadores. E no anarquismo, para resumir, é onde as pessoas vivem em autogestão, em autocooperação. Um cooperando para a cidade do outro, entendeu? Esse é o anarquismo. Então tem diferenças bastante firmes
em relação um ao outro, principalmente ao capitalismo e ao socialismo e comunismo. É importante lembrarmos que está associado o socialismo e o comunismo, porque o socialismo sempre antecede o que virá a ser o comunismo, mas o capitalismo não tem nada a ver com eles, entendeu? O capitalismo ele vive da oferta de demanda, de procura, ele visa o lucro, e quem os meios de produção pertencem aos grandes empresários, a 1% da população mundial, que são os milionários, bilionários, né? Então, essas são as diferenças de cada um. Eu espero ter facilitado o entendimento de todo mundo e espero de verdade que vocês possam ter entendido minimamente sobre isso. É um assunto complexo? Bastante. É um assunto chatinho? É. Mas a gente precisa entender para poder buscarmos alternativas de cobranças, entendeu? Então até mais, tchau, tchau.